Bem-vindos à nossa aula de número 119, nosso último item do capítulo 15, que trata do mercado. E vamos ler o item 14, que é este último item, que trata da Volkswirtschaft, a palavra alemã, que significa a economia nacional alemã, segundo algumas regras. Nós vamos entender por que Mises não diz ser possível traduzir essa palavra, mas, acima de tudo, por que Mises coloca e deixa isso no capítulo mercado. E como isso é importante para nós, para destruirmos a falácia de que a economia nazista era uma economia de direita, uma economia capitalista, quando era, na verdade, obviamente, uma economia socialista. A economia de mercado, em princípio, não respeita fronteiras políticas. Seu âmbito é mundial. O termo Volkswirtschaft foi empregado na Alemanha durante muito tempo pelos partidários da onipotência governamental. Somente mais tarde, os ingleses e os franceses começaram a falar de British Economy e l'économie française, como algo distinto das economias de outros países. Mas nem a língua inglesa nem a língua francesa produziram uma palavra equivalente ao termo Volkswirtschaft, com a tendência moderna de planejamento nacional e de autarquia nacional. A doutrina implícita nessa palavra alemã tornou-se popular por toda parte. Não obstante, apenas na língua alemã podem se exprimir todas essas ideias numa só palavra. Por Volkswirtschaft se entende a direção e o controle pelo Estado do conjunto de todas as atividades econômicas de uma nação soberana. É o socialismo realizado nas fronteiras políticas de cada nação. Ao empregar este termo, as pessoas têm plena consciência de que as condições reais são diferentes do Estado, de coisas que consideram como o único, desejável e adequado. Ou seja, ao empregar este termo, as pessoas têm plena consciência de que as condições reais são diferentes do Estado, desejável e adequado. Mas julgam tudo o que acontece na economia de mercado pela comparação com o seu ideal. Consideram haver um conflito irreconciliável entre os interesses da Volkswirtschaft e os interesses egoístas dos indivíduos ansiosos por obter lucros. E quem nunca pensou em tabelar e fazer alguma coisa para que os desejos egoístas daquelas pessoas que estão vendendo água muito caro em determinadas ocasiões deveriam ser punidas? Né? São adeptos da Volkswirtschaft. Não hesitam em dar prioridade aos interesses da Volkswirtschaft sobre os dos indivíduos. O cidadão honrado deveria colocar sempre os interesses volkswirtschaftlich, os interesses econômicos da nação, acima dos seus próprios interesses egoístas. Deveria agir por conta própria, como se fosse um agente do governo executando suas ordens. O bem-estar nacional precede o interesse individual. Era o princípio fundamental da gestão econômica nazista. Mas, como as pessoas são por demais obtusas e viciosas para agir de acordo com esta regra, a tarefa do governo é impor a sua aplicação. Os príncipes alemães do século XVII e XVIII, notadamente os eleitores Hohenzollern de Brandemburgo e os reis da Prússia, estavam plenamente à altura dessa tarefa. No século XIX, mesmo na Alemanha, as ideologias liberais importadas do Ocidente suplantaram as políticas já implantadas e testadas do nacionalismo e do socialismo. Não obstante, a Sozialpolitik de Bismarck e seus sucessores, e mais tarde o nazismo, acabaram por restaurá-las. Os interesses de uma Volkswirtschaft, economia nacional, são considerados como implacavelmente opostos, não só aos interesses individuais,
como também para as economias nacionais dos demais países. A situação mais desejável de uma Volkswirtschaft seria a completa autossuficiência econômica. Uma nação que dependesse de qualquer importação do estrangeiro não teria independência econômica. Sua soberania seria uma impostura. Esse era o pensamento nazista, o pensamento de Bismarck, de todos os Reiches. Né? Uma nação que dependesse de qualquer importação do estrangeiro, que não fosse autárquica, não teria independência econômica. Sua soberania seria uma impostura. Portanto, uma nação que não pudesse produzir internamente tudo de que precisa teria de se lançar forçosamente à conquista dos territórios necessários. Para ser realmente soberana e independente, uma nação deveria ter um Lebensraum, espaço vital, isto é, um território tão extenso e tão rico em recursos naturais que lhe permitisse viver autarquicamente, com um nível de vida não inferior ao de nenhum outro país. Pois bem, isto aqui quebrava um pouco a ideia de Hitler e dava a ideia para a Internacional Socialista. Conquistaremos o mundo, porque assim não terá qualquer outra nação que possa ser mais rica que nós e possa servir de base comparativa. Esse Lebensraum, espaço vital, seria o globo terrestre. Os socialistas sempre tentando desenvolver alguma coisa para que a sua inveja não fique evidente. Assim sendo, a ideia de Volkswirtschaft é a negação mais radical da economia de mercado. As políticas econômicas de todos os países nas últimas décadas foram, em maior ou menor grau, orientadas por essa ideia. Foi sua aplicação, consistente e firme, que provocou as terríveis guerras do nosso século, que poderá deflagrar guerras ainda mais nefastas no futuro, desde os primórdios da história da humanidade. Estes dois princípios opostos, a economia de mercado e a Volkswirtschaft, se têm afrontado. O governo, isto é, o aparato social de coerção e compulsão, é um requisito necessário à cooperação pacífica. Então, como já cansei de falar em todas as outras aulas, Mises é um liberal clássico austríaco minarquista. Para ele, o governo precisa existir com uma única função: garantir que nada atrapalhe o livre mercado. Então, por isso, que ninguém atente contra as propriedades privadas de outrem, pela razão que seja. Não existe tal balela como o papel social da propriedade privada. Então, precisa de um Estado que só faça isso, que não pense em educação, saúde, que não pense em nada disso, que só pense em proteger o livre mercado. A economia de um mercado não pode dispensar um poder de polícia que salvaguarde seu funcionamento normal através da ameaça ou da aplicação de violência contra os perturbadores da paz. Certo? Então, eu vou começar a colocar aqui isso aqui em grifo. Os perturbadores da paz. Mas os indispensáveis administradores deste poder e seus subordinados armados acabam por se sentir tentados a usar suas armas para implantar sua própria dominação totalitária. Para os reis e os generalíssimos, a simples existência de alguns aspectos da vida dos seus súditos que não dependa da regulamentação do Estado constitui um desafio. Não, não, não. Temos que dar uma educação que a gente acha conveniente. Temos que dar uma saúde mínima, né? Ok. Ok, não. Não ok. Né? Príncipes, governantes e generais nunca são liberais espontaneamente. Tornam-se liberais quando forçados pelos cidadãos.
Os problemas que os planos dos socialistas e dos intervencionistas suscitam serão abordados mais adiante neste livro. Por ora, devemos apenas responder à questão de saber se, de algum modo, a Volkswirtschaft é compatível com a economia de mercado. Isto porque os defensores da ideia da Volkswirtschaft não consideram o seu programa meramente como um padrão para o estabelecimento de uma futura ordem social. Eles declaram enfaticamente que, mesmo num sistema de economia de mercado, que, no seu entender, é um produto degradado e corrompido, fruto de políticas contrárias à natureza humana, as Volks, as Volk, a Volkswirtschaft dos vários países seriam unidades integradas, cujos interesses são irremediavelmente antagônicos para aqueles das demais Volkswirtschaft. Nesse modo de ver, o que separa uma Volkswirtschaft de outras não é simplesmente, como os economistas quiseram fazer crer, uma questão de instituições políticas. Não são apenas os entraves ao comércio e à migração, estabelecidos por interferência do governo na economia, nem as diferenças na legislação ou na proteção assegurada aos indivíduos pelos tribunais e pelos organismos judiciais que fazem surgir a diferença entre comércio interno e comércio externo. Estas diferenças, dizem eles, seria, ao contrário, o resultado inevitável da própria natureza das coisas, o resultado de um fator inextricável. Não poderia ser suprimida por nenhuma ideologia e produziria seus efeitos, quer as leis, os administradores e juízes tomassem ou não conhecimento dela. Assim sendo, a seus olhos, a Volkswirtschaft evidencia-se como um fenômeno natural, enquanto que a Weltwirtschaft, a economia mundial, a sociedade humana ecumênica abrangendo o mundo inteiro, não seria mais do que um fantasma imaginado por uma doutrina perversa, urdida com o objetivo de destruir a civilização. A verdade é que os indivíduos, ao agirem na qualidade de produtores e consumidores, de vendedores e compradores, não fazem qualquer distinção entre mercado interno e mercado externo. Fazem uma distinção entre comércio local e comércio com regiões mais distantes, na medida em que os custos de transporte tenham alguma importância. Se intervenções do governo, como, por exemplo, tarifas alfandegárias, tornam as transações internacionais mais onerosas, tal fato é considerado da mesma maneira que os custos de transporte. Uma tarifa sobre a importação de caviar produz o mesmo efeito que produziria um aumento dos preços de combustível e transporte. Uma rígida proibição da importação de caviar provoca um estado de coisas equivalente para aquele que prevaleceria se o transporte provocasse uma deterioração insuperável de sua qualidade. Nunca houve na história do Ocidente algo que se pudesse chamar de autarquia nacional ou regional. Houve, podemos admitir, um período no qual a divisão do trabalho ficava circunscrita aos membros de uma família. Houve autarquia econômica em famílias e tribos que não praticavam a troca interpessoal. Mas assim que surgiu, a troca interpessoal ultrapassou as fronteiras políticas. A troca entre os habitantes de regiões distantes umas das outras, entre os membros de várias tribos, vilas e comunidades políticas, precedeu a prática de troca entre vizinhos. No princípio, o que as pessoas queriam adquirir pela troca e pelo comércio eram coisas que não podiam produzir elas mesmas a partir de seus próprios recursos. O sal, assim como outros minerais e metais cujas jazidas são desigualmente distribuídas nas superfícies terrestres. Os cereais que não podiam ser cultivados no solo doméstico e os objetos que somente os habitantes de algumas regiões eram capazes de fabricar
foram as primeiras mercadorias a serem comercializadas. O comércio surgiu sob a forma de comércio exterior. Somente mais tarde é que se desenvolveu o comércio doméstico entre vizinhos. As primeiras brechas abertas na economia familiar fechada foram feitas por produtores procedentes de regiões distantes. Nenhum consumidor jamais se preocupou por si mesmo em saber se o sal ou os metais que comprava eram de procedência doméstica ou estrangeira. Se não fosse assim, os governos não teriam tido nenhum motivo para interferir por meio de tarifas alfandegárias e de outras barreiras ao comércio exterior. Mas, mesmo que um governo consiga impor barreiras, separando inteiramente o seu mercado interno dos mercados externos, estabelecendo assim uma perfeita autarquia nacional, não estará criando uma Volkswirtschaft. Uma economia de mercado que seja perfeitamente autárquica continua sendo uma economia de mercado. Forma um sistema cataláctico fechado e isolado. O fato de seus cidadãos serem privados das vantagens que poderiam obter em consequência da divisão internacional do trabalho é simplesmente um dado das suas condições econômicas. Somente uma nação assim isolada, tornar-se cabalmente socialista, converterá sua economia de mercado numa Volkswirtschaft. Então, somente se uma nação assim isolada tornar-se cabalmente socialista, converterá sua economia de mercado numa Volkswirtschaft. Fascinadas pela propaganda neomercantilista, as pessoas empregam uma linguagem que é incompatível com os princípios que elas mesmas adotam ao guiar o seu comportamento e com todas as características da ordem social na qual vivem. Não é de hoje que os ingleses se acostumaram a chamar de nossas as fábricas e fazendas localizadas na Inglaterra e mesmo aquelas localizadas nos domínios nas Índias Orientais e nas colônias. Nenhum inglês, entretanto, salvo se desejasse mostrar o seu zelo patriótico e impressionar outras pessoas, estaria disposto a pagar um preço maior pelos produtos de suas próprias fábricas do que pelos produtos de fábricas estrangeiras. Mas, mesmo que quisesse fazê-lo, não seria adequado designar como nossas as fábricas localizadas dentro das fronteiras políticas de seu país. Em que sentido, antes da estatização das minas de carvão localizadas na Inglaterra, um londrino poderia chamar de nossa uma mina inglesa que não lhe pertencia e de estrangeira uma mina localizada no Ruhr? Tanto pelo carvão inglês como pelo carvão alemão, tinham de pagar integralmente o preço de mercado. Não é a América que compra champanhe da França. É sempre um indivíduo americano que compra de um indivíduo francês. Enquanto ainda houver algum espaço para ações individuais, enquanto houver propriedade privada e troca de bens e serviços entre indivíduos, não há Volkswirtschaft. Somente se as escolhas individuais forem substituídas pelo controle integral do governo, poderá a Volkswirtschaft emergir como uma entidade real. Ponto. E aqui, para concluir, vale o seguinte: aqueles que pedem por intervenção do Estado para proteger as indústrias nacionais com tarifas protecionistas, uma vez que o povo não sabe que tem que comprar das indústrias nacionais, mesmo que seja um produto pior e mais caro. Então, tem que colocar barreiras. São essas pessoas que, por fim, acabam penalizando a elas e a todos com a criação das Volkswirtschafts, que terminam, obviamente, em guerras, em beligerância, uma vez que nenhum país
consegue, de fato, ser autárquico, no sentido de não mirar com inveja as conquistas daqueles outros países que estão fazendo trocas comerciais, independente das divisas de fronteira, crescendo. Seria como se nós tivéssemos fechado o Brasil lá na década de 80, sem o Collor abrindo os mercados. Nós estaríamos, talvez, até hoje, com os nossos Itaútex, com as nossas carroças nacionais, sem ter a injeção capitalista de tecnologia, bens de capitais, que promovessem efetivamente toda a evolução de riqueza que nós vivemos atualmente nesse mundo globalizado, comercialmente falando. Mas encerramos aqui nosso capítulo 15, o mercado, e o capítulo 16, que vem aí. Capítulo muito bom, que vai tratar dos preços, informação de preços e as relações, tá certo? Antes de entrarmos no 17, a moeda. Pessoal, essa parte do livro é uma dádiva a cada capítulo que a gente entra, a cada item que a gente lê. Um abraço, até a próxima aula.